Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Cauã, apresentador aqui do podcast.com. Eu tô junto aqui com o meu parceiro Felipe Romagnolo. É nóis, presidente Felipe. Isso. E o nosso convidado, o diretor do CEP Açaí Island. Isso aí. Vocês podem ver, hoje é o primeiro programa de muitos, eu espero. A gente tem uma visão bem bacana para esse podcast, ser um podcast nosso, com as nossas visões, entrevistando as personalidades da cidade. Como a gente ainda é estudante, como acho que dá para perceber, né? Como acho que dá para ver que a gente é bem visível. A gente tá meio novo ainda. Chamamos o diretor do CEP Açaí Island para ele ser o nosso primeiro convidado e mostrar para a gente um pouco da sua visão como educador, como pessoa. Sua trajetória de vida. Então, Island, por favor, presente-se e tal. Pessoal, então, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade e o privilégio de ser o primeiro a ser entrevistado aqui por vocês, né? Obrigado por dar esse destaque para o CEP, vocês enquanto estudantes do CEP. E para mim é uma honra estar aqui. Vamos começar a nossa conversa. Vamos lá. Maravilha. Perguntar primeiro o nome completo do nosso grandioso diretor, Island. José de Melo Correia. José de Melo Correia. Que nome bonito. O segundo nome justifica o primeiro, né? Já teve o primeiro nome é complicado, o segundo é José para nivelar, né? Um é difícil, o outro é mais fácil. Chegava nas aulas, vai lá chamar o Island. Qual Island? O José, chama o José que é mais fácil. Chama o José que ele atende. Verdade. Diretor, gostaria de começar aqui com a primeira pergunta. O que inspirou o senhor a entrar nesse mundo da educação como professor, diretor agora? Gostaríamos de saber. Na verdade, assim, a minha primeira graduação, ela não é na área da licenciatura. Minha primeira graduação é de bacharel em teologia. Eu tenho um vínculo bem forte com a igreja protestante, igreja presbiteriana, e por isso eu fiz a primeira formação em teologia. E quando eu cheguei na faculdade, eu tive meu contato com filosofia. Eu não conhecia porque não tinha filosofia no ensino médio, na minha época, né? Eu saí, meu terceiro ano eu concluí em 2001. Comecei a faculdade em 2002, com 17 anos, e lá eu tive contato com a filosofia. E aprendi muito com o professor de filosofia e me encantei pela área. E aí eu fui me informar o que eu precisaria fazer para ser professor de filosofia. Aí que eu fui conhecer, né, o que era uma licenciatura, a formação para ser professor. E a partir de então, como bacharel ainda, eu comecei a dar aula de filosofia, que aí foi aqui em Açaí, no Colégio Barão do Rio Branco. Então, o senhor começou a dar aula de filosofia em 2007. Eu nasci em 2008. Tem não era tempo, nascido ainda. Tem tempo o senhor dar aula, hein? Mas o senhor começou como professor de filosofia. Como é que era, assim, porque normalmente a gente não é falando mal, mas normalmente a filosofia não recebe tanta importância dentro da grade curricular, tanto com os alunos quanto os professores. Tipo, a filosofia é aquela matéria meio de lado. Por que o senhor escolheu a filosofia? É porque já era perto de teologia que o senhor estudava? Coisa assim? Na verdade, assim, o que eu me apaixonei pela filosofia é o fato de você aprender a pensar por si mesmo, de uma maneira crítica, né? Então, esse contato com o pensamento crítico me ligou uma luz ali que eu poderia ajudar outras pessoas a pensar por si mesmo. Sim. Então, por isso que eu escolhi a área da filosofia. E em 2007, era quando estava iniciando a filosofia um pouco mais de força no ensino médio, que 2008 daí isso é uma lei da obrigatoriedade do ensino e que a pessoa precisaria ter formação na área, né, para dar aula de filosofia, e foi fortalecendo essa área no ensino médio. Mas até hoje eu percebo, né, eu fui professor de vocês no primeiro ano, eu percebo a dificuldade que os alunos têm em entender por que filosofia, o que é filosofia. É uma linguagem bem diferente do que os alunos têm até o ensino fundamental, 9º ano, né? Que na escola pública não tem filosofia antes. Nas escolas particulares, no Fundamental 2 já tem ensino de filosofia. Mas como a maioria dos nossos alunos vem da rede pública, eu percebo essa dificuldade de entender por que filosofia. E normalmente o pessoal vem com uma ideia, é uma matéria chata, escreve um monte, lê um monte, né? Então é um desafio sim para o professor de filosofia para demonstrar, filosofia não é o que a propaganda mostra, né? Mas é algo muito melhor e muito maior do que a gente imagina. Inclusive, professor, o senhor falou que começou na parte de teologia. O senhor já tinha assim em mente, e o senhor falou que é presbiteriano, virar algum pastor, algum presbítero da igreja, ou somente por interesse à área? Eu tive
desde a minha infância eu nasci, né, numa família evangélica e sempre tive um contato muito próximo. Aprendi a tocar teclado, bateria, violão, fiz parte do Ministério de Louvor da igreja. E nós temos um amigo, né, da família que ele é pastor, hoje ele está morando no exterior, que inclusive foi pastor aqui de Açaí, o pastor Trigueiro, e ele foi fazer uma visita para nós lá em São Jerônimo da Serra, que eu já estava morando na cidade. E devido à proximidade dele com a minha família, ele falou assim, olha, vamos fazer uma faculdade na Unifil, eu vou te ajudar, porque a questão financeira era uma barreira, né? E vamos para você estudar alguma graduação na Unifil. Ele falou, olha, eu sou o coordenador do curso de teologia, gostaria muito que você fizesse teologia, mas se você quiser fazer outro curso também fica a sua escolha. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar na teologia. E escolhi a teologia, mas eu nunca tive assim algo pronto, não, eu vou ser pastor. Mas devido à minha proximidade com a igreja mesmo, com o Ministério de Louvor, né, que eu participava na época lá em São Jerônimo, mas não tinha claro que eu seria pastor ou não. E na faculdade daí eu resolvi que eu não iria me vincular exatamente à parte pastoral. E aí eu fui para a parte da filosofia. Então o senhor se formou em São Jerônimo, estudou em São Jerônimo? Não, na verdade assim, a realidade antes era bem diferente. Nós tínhamos que ir embora. Então em 2001 eu me formei. Assim, meu ensino fundamental todo foi no colégio da Zona Rural, da Taquara. Depois, o ensino médio, eu fui para o José Ferreira, lá em São Jerônimo. E aí eu terminei em 2001. E antes, para a gente estudar, não tinha transporte como tem hoje, né? Você paga van, tudo, mas tinha que ir embora. Então, muitas pessoas do meu entorno, ali da minha realidade, iam embora para Londrina. Alguns primos, né? Porque era a opção que tinha para estudar. Só tinha transporte para Cornélio, mas eram poucos cursos. Então, em 2002, eu me mudei para Londrina. Em fevereiro de 2002, mudei para Londrina com a minha mãe para fazer a faculdade. Entendi. Aí o senhor começou a dar aula direto em Açaí, aqui no Barão. Na verdade, foi bem interessante, porque eu fiz... Açaí sempre foi uma referência em educação. Em 94, eu fiz uma parte da minha quarta série, né, que era antes, no antigo Inaguizal, aqui em Açaí. E essa, como sempre referência à educação, no momento da minha inscrição do PSS, eu fiz inscrição pelo núcleo de Londrina e pelo núcleo de Cornélio, que antes era possível fazer por 2 núcleos. Londrina e Biporã, tinha uma escola em Biporã que me chamou para dar aula de física. Eu não entendi muito bem, mas disse que não tinha professor. Eu falei, não, física não dá, eu não vou me arriscar. Não é muito minha praia. Não, né? é muito minha praia. E aí a professora Edinado Barão entrou em contato comigo um dia, se apresentou e falou, olha, tem aula de filosofia aqui em Açaí. Aí que eu vim para Açaí para conhecer o colégio e peguei aula de filosofia no EJA, noturno. Eu trabalhava durante o dia. Assim, diretor, e nesses anos do senhor como professor de filosofia, o que mais você se admirou, o que mais te satisfazeu em ser o professor, em ver aquele aluno alcançando certo objetivo, se vieram muitos alunos a entrar nessa área, alunos interessados, o que mais, assim, o senhor via que o senhor ficava feliz de estar na sua profissão, sabe? Via os seus frutos. Na verdade, eu já vou me adiantar e vou falar os dois lados, tá? O que me frustrou e o que me deixou feliz. Primeiro, a questão da frustração. Quando a gente entra para ser professor, a gente acha que a gente vai chegar na sala de aula e vai mudar o mundo. Não. Essa é a visão do professor novo, tá? Mas eu cheguei na sala de aula e vi que, primeiro, né, os nossos alunos do EJA, eu tinha que fazer um trabalho diferenciado, porque eles já tinham trabalhado o dia todo, eram pais, mães de família que não estudaram no período correto e estavam ali para fazer o seu ensino médio no EJA. Então, eu tinha que fazer todo um trabalho diferenciado, que não é a mesma coisa da filosofia na faculdade, né? Então, a gente se frustra um pouco na questão acadêmica, achando que a gente vai chegar e vai conseguir dar uma aula teórica, acadêmica, com todo mundo te olhando, prestando atenção e entendendo. Então, isso nos frustra um pouco devido a essa visão errada que a gente tem de mudar o mundo no primeiro dia de aula, né? Então, isso foi um pouco frustrante. Mas aí você começa a perceber e a entender as pessoas
que, na verdade, o que eu falo? Qual que é o desafio da filosofia? Filosofia não é difícil. O desafio da filosofia é que nós somos pobres de vocabulário. E a gente não entende as palavras que normalmente são utilizadas na filosofia. E a partir do momento que você consegue, vamos dizer assim, traduzir, né, ou aproximar a filosofia da vida das pessoas, e elas começam a entender, nossa, isso é filosofia, isso dá para... Né? E ela começa a desenvolver um pouco mais seu pensamento crítico, isso começa a fazer a gente olhar para a profissão e, como professor de filosofia, perceber que a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas, não do dia para a noite, mas é um processo lento. A educação é um processo lento que vai transformando a pessoa. E vocês vão perceber isso, que vocês estão no 3º ano, né, que vocês vão sair da educação básica esse ano e vocês vão poder fazer essa comparação. Como que eu era? Como que eu sou hoje? E de hoje para amanhã essa percepção ela não é vista. Mas com o passar dos anos a gente percebe isso. Então essa mudança que gera nas pessoas, principalmente a filosofia enquanto pensamento crítico, é o que me motiva e o que me deixa feliz com a profissão de professor de filosofia. Então o senhor teve, bem dizer, a vida toda voltada à educação. Primeiro como estudante, depois como universitário, depois como professor, e hoje o senhor é diretor. Como que o senhor acredita que a educação transformou a vida do senhor e pode transformar a vida de todas as pessoas? Porque a gente pensa em educação como uma obrigação, tipo, você é obrigado a estudar, mas qual que é o poder dela para as pessoas? Inclusive, pegando um gancho, gostaria de perguntar para o professor o que o senhor acha do tamanho papel social que a educação faz na vida, principalmente dos jovens nessa época de educação básica. Eu sempre... Essa é uma conversa que eu tenho bastante com os estudantes ali na minha sala, né? Normalmente, quando chega na minha sala é porque a coisa não está muito legal, né? Às vezes também não, né? Às vezes é para elogiar, às vezes é para, né, destacar um projeto, mas a gente ouve muito falar, né, que o conhecimento ninguém rouba. Uhum. Mas quando a gente é jovem, a gente não entende muito bem essa frase. E assim, a educação é o único caminho que eu vejo que não importa se você tem dinheiro ou se você não tem. Se você tem uma posição social ou se você não tem. A educação ela te permite, principalmente agora, com tanto acesso, né, pela internet, inteligência artificial, você tem acesso ao conhecimento e esse conhecimento te dá poder para você chegar onde você quiser. É um jargão, sim, né, falar que conhecimento é poder. Mas realmente eu não vejo uma outra forma de resumir tudo isso. Comigo, como foi, né? Eu sempre fui um aluno destaque em notas na escola, sempre tirei notas boas, né? Mas eu sempre fui aquele aluno que gostei de conversar também. Então eu terminava minhas coisas, né? Tinha uma prima minha, Nádia, e a gente sempre estudou o tempo todo junto. E a gente terminava as nossas coisas e a gente ia conversar, ia dar risada. Então a gente levava bronca, né? Eles conversam demais. Mas porque a gente tinha uma certa facilidade. E como foi passando o tempo, o que a gente percebe? A gente tem que tomar algumas decisões na nossa vida. Meus pais se separaram, eu tinha 15 anos de idade, a partir daí eu assumi a minha casa junto com a minha mãe, e eu sabia que se eu não fizesse algo para mim, eu não sairia de uma realidade que talvez não fosse tão favorável na época. E a educação foi esse caminho que eu escolhi e hoje eu consigo chegar em alguns lugares que jamais eu chegaria se não fosse pela educação. Se eu fosse olhar pelos meus próprios olhos, lá em 2001, quando eu recebi o convite para ir para Londrina, eu não iria. Teve pessoas que falaram para mim, mas como que você vai? Você não tem dinheiro, não tem como se manter em Londrina. Então a gente saiu com a cara e com a coragem lá de São Jerônimo, fomos embora para Londrina, eu e minha mãe. Foram algumas pessoas junto com a gente para dividir apartamento, que também eram estudantes na época. E a gente começou a tocar a vida na cara e na coragem lá. E não tinha trabalho, diferente de hoje, né? Antes era mais difícil a gente conseguir um trabalho também. Nós tínhamos mais pessoas procurando serviço e menos vagas. Então eu comecei a trabalhar quando eu tinha 19 anos. Então eu fui para Londrina, realmente com a cara e com a coragem, e estudei. E foi só dessa forma que eu consegui trilhar um caminho.
Foi rápido? Não foi. É todo um processo, mas esse processo que a educação permite que a gente tenha é o que faz a diferença. E por isso que, apesar de todos os desafios da educação, né, que não é segredo para ninguém, não é fácil dar aula, às vezes o comportamento do estudante é difícil, salário, a gente sempre, né, tenta trabalhar para que tenha algo melhor para os professores, condições de trabalho, mas o que motiva mesmo é realmente essa capacidade que a educação tem de transformar a vida das pessoas. É até bacana você... Eu nunca dei aula. Não sei se eu me imagino dando aula. Talvez. Parece eu imagino que deve ser bastante bacana. Mas é legal você ver, ter essa visão da pessoa que já deu aula por tanto tempo, que já conseguiu percorrer todo esse caminho e viu os dois lados. Porque imagino que o senhor estudou dos 19 até os 20... Até a faculdade terminou com 20. Comecei com 17 e terminei com 21. Então, ficou 20 anos estudando e mais 15 anos dando aula. Então, teve as duas vidas. É bacana você ter essas duas visões. Agora, o senhor não é mais professor, o senhor é diretor. Imagino que mude bastante, mas o que de tanto muda no seu papel? Porque a gente que já estudou, que está estudando, a gente vê o diretor como uma figura meio distante. Qualquer coisa, tá, vou lá ver com o diretor. É como se fosse uma coisa à parte da escola. Então, como você se sente sendo essa figura da escola e como foi seu caminho até chegar a ser diretor? Sim, diretor. Inclusive, eu gostaria de perguntar, uma coisa que inclusive tenho dúvida, se o senhor, como uma visão como diretor, você olha o aluno de uma forma diferente que um professor olha, assim, você trata, com certeza vai tratar o aluno de uma forma diferente, vão ter coisas diferentes, mas olhar o aluno em si e a escola em si de forma diferente, eu tenho certeza que tem divergências, e essas divergências que eu gostaria de saber. Na verdade, a trajetória até chegar a ser diretor, eu estudei bastante, né? Não só a parte de licenciatura, mas a parte de gestão mesmo. E não é fácil, né? Você estar na direção de um colégio. Hoje nós temos quase 600 alunos no CEP. O desafio que eu falo para vocês, essa questão da distância, realmente é um pouco complicado. Porque hoje eu não consigo estar na sala de aula lá com vocês. Consigo, assim, numa observação de sala de aula, né? Algo pontual, um período curto de tempo. Então, vocês que são terceiro ano, eu dei aula para vocês no primeiro ano. Então, eu conheço todos os alunos do terceiro ano, porque eu fui professor. Do segundo, um pouco mais, porque eu fui pedagogo de um curso, então tenho um pouco mais de conhecimento de determinado curso. Do primeiro ano, eu tenho que me policiar para eu aprender o nome do aluno, saber quem é o pai. Então, para tentar não ficar tão distante. Só que a questão da visão, né, o que é importante o diretor ter passado pela sala de aula, que eu vejo, porque ele consegue analisar o que o professor passa em sala de aula, qual a realidade do professor, e ele também consegue olhar a realidade do aluno, porque você, como diretor, você consegue olhar o aluno de uma maneira mais ampla, não apenas com uma disciplina, mas você enxerga o aluno em português, em matemática, nas disciplinas técnicas, em outras disciplinas, né? E o que a gente percebe? Que tem aluno, um exemplo, né, que português não vai de jeito nenhum, mas matemática ele está indo bem. Ele consegue se sair. Então, é muitas vezes uma questão de perfil e afinidade, seja com a disciplina, ou às vezes até com o próprio professor, né? Mas essa trajetória de ser professor e depois estar como diretor, né, que não é um cargo vitalício, né, é muito desafiadora, é muito aprendizado, porque hoje, se vocês têm a merenda, é porque, de uma forma ou outra, eu estava pensando junto com o pessoal da merenda. Se o colégio está limpo, é porque eu estou ali junto com o pessoal da limpeza, né? Se faltou um detergente, passou por mim. O administrativo, a secretaria, a mesma coisa, o professor, equipe pedagógica. Então, é todo um conjunto de situações que precisam funcionar na escola para que vocês tenham uma aula de qualidade, um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, e realmente é um desafio. Mas eu tento não ficar muito distante de vocês, apesar de não ser igual o professor que está em sala de aula, mas eu tento não ficar muito distante exatamente por isso, porque a gente precisa
ouvir vocês também, né? Estar disposto a entender as necessidades de vocês também. E quais são esses desafios, diretor? As maiores dificuldades que o senhor tem de estar nesse cargo, os maiores desafios que vêm como demanda na sua mão? Eu acho que, como qualquer local de trabalho, o maior desafio é humano, né? Porque recurso financeiro, você tem um X e com a matemática, com a contabilidade básica ali, você vai organizar o seu financeiro. Mas lidar com as pessoas diferentes, pessoa que talvez em casa não seja aluno, seja professor, seja da equipe, né, está passando por uma dificuldade, querendo ou não, isso impacta no trabalho. Então, esses recursos humanos, vamos dizer assim, né, ele traz bastante desafio, porque é gestão de pessoas. E a educação, como era antes, né, ela já não existe mais hoje. Hoje nós estamos muito mais próximo de uma gestão privada, vamos dizer assim, né, de uma empresa, do que propriamente como era visto um setor público antes. O pessoal, eu quero ter uma vida tranquila, vou ser funcionário público, né, porque achava que ia ficar na sombra e água fresca. Mas quem é funcionário público sabe que não é assim, que nós temos várias coisas para cumprir. A educação hoje, eu sei quantos por cento você tem de frequência, qual nota que você tem em cada disciplina, como está seu desempenho, vocês fazem avaliações diagnósticas, a gente tem que estar avaliando tudo isso. Então, são muito números, são indicadores, mas o maior desafio ainda é em relação a pessoas. Essa gestão de pessoas é bem desafiadora. Sim. Quando o senhor era professor, os professores respondem ao diretor, o diretor responde ao Núcleo de Educação. O Núcleo de Educação responde ao CED, que responde ao Governo do Estado. Como que é a relação dos... Agora o senhor mudou, em vez de ser professor e diretor, agora o senhor responde ao Núcleo de Educação. Como que é a relação da escola? Porque a escola, que não é uma entidade, quando eles estão lá, o CEP fez aquilo, então a pessoa CEP fez tudo aquilo. Como que é a relação do diretor com o Núcleo de Educação e o contrário também? O que vem de lá para cá? Na verdade, assim, o Núcleo de Educação, ele responde, né, por todas as escolas que estão ali debaixo da sua alçada. E nós temos uma relação muito boa com o Núcleo de Educação, com a nossa chefe Maíra. E como que eu tenho trazido essa gestão do CEP? Eu sou muito sincero com o Núcleo de Educação e falo assim, a gente está com esse desafio, está acontecendo isso, eu preciso de ajuda de vocês. E o Núcleo sempre está ali disposto a nos ajudar, a nos dar um suporte. É claro que nós temos que seguir não o que o CEP quer, o que o Núcleo quer. Nós temos uma Secretaria de Educação em Curitiba, através do secretário Rony Miranda, que também tem dado uma gestão muito ampla para as escolas, né, através do governo do estado, e isso impacta positivamente para nós. Mas falar para vocês que a gente consegue tudo que a gente quer é impossível, né? Nem na nossa vida particular a gente consegue. Então, na vida pública, a gente tem essa responsabilidade, né, dessa gestão pública, respondendo a determinados órgãos, mas também quando a gente tem um apoio, né, de quem está, vamos dizer assim, acima, num caso de hierarquia, o trabalho se torna muito mais leve. E semana que vem eu vou estar no seminário de diretores em Foz do Iguaçu, vou ficar a semana toda lá. E algo muito positivo que eu acho é que a CED, apesar da distância, né, de estar na capital, de estar em Curitiba, eles são muito próximos da gente. A gente tem reunião a cada 15 dias com eles escutam o que a gente precisa. Nós tivemos na nossa escola agora, o Escola Mais Bonita, que foi investido R$100 mil em algumas melhorias. Então, a gente estava em contato com o Núcleo de Educação, com a CED, para aplicação desse recurso. Então, assim, é um conjunto de situações que nós precisamos do Núcleo de Educação e da CED, e nós temos um retorno deles. E isso é bem positivo. Por quê? Porque eles estão vendo que nós estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho voltado para quem? Para o estudante. Porque a escola só existe se tem estudante, né? Então a gente fica ali nesse trabalho para que a gente mantenha esse propósito. Sim, diretor. E o que o senhor, como diretor, com todo esse trabalho, almeja, por exemplo, quando alguém falar do CEP, eu vou lembrar o CEP é isso.
almeja, o que o senhor almeja colocar o CEP como evidência? O CEP já é uma escola que está em evidência, saiu na TV esses dias. Você saiu na TV, Felipe? O quê? Você saiu na TV? Ou foi... Eu acho que eu saí de fundo mexendo na impressora. Saiu de fundo? Saí. Foi o Bruninho também que falou ali sobre o Clasar. Algum dia, Com certeza, o gênio, os gênios ali do CEP, entre vários. Mas o que o senhor almeja, diretor, trazer aqui para o CEP e quando as pessoas lembrarem do CEP, falar, essa escola, ela se destaca por isso? Olha, o CEP, ele não é um centro, né, de educação profissional apenas de açaí. Vocês estão vendo todo esse movimento, né, que a açaí tem feito em relação às cidades mais inteligentes, tem ganho prêmios e eu, enquanto educação na área estadual, fico muito orgulhoso do município, mas nós fazemos parte do município. E o CEP não está ligado apenas ao município de Açaí, mas a todas as cidades da nossa região. Então, o nosso grande projeto é que a gente consiga alavancar toda a nossa região junto com Açaí. Então, hoje nós temos, já visitei, né, prefeitos aí das cidades da região, em São Sebastião da Moreira, Nova América da Colina, Santa Cecília, Santa Bárbara, São Jerônimo, Uraí, Cornélio Procópio. Nós fizemos todo esse diálogo com eles para mostrar que o CEP está aqui para servir a comunidade. Porque não adianta nós termos uma escola com essa estrutura, com esse porte, que muitas pessoas que vêm visitar a gente falam assim, nossa, tem faculdade que não tem a estrutura toda que vocês têm. Mas não adianta a gente ter tudo isso se estiver fechado só para nós. Então, o próximo passo, né, do CEP é estar mais aberto à comunidade, é receber mais a comunidade, principalmente atender a comunidade e o que ela precisa. E o que nós precisamos hoje, né, é de qualidade de vida. Como que a gente tem uma qualidade de vida? Com emprego. Como que a gente consegue um emprego? Se qualificando. E aí o CEP entra, junto com os outros entes, né, dos governos municipais, na qualificação profissional. Porque hoje um dos maiores desafios, não é só da nossa região, mas é do país de forma geral, é ter uma qualificação profissional. E quando a gente fala em qualificação profissional, não estou falando, eu vou formar mão de obra. É muito mais do que isso. Vou formar pessoas que consigam estar colocadas no mercado de trabalho e, claro, numa vaga que seja de qualidade, com salário bom e assim por diante. É aquela que a gente fala e dá a volta de novo na educação, né? Como o pilar de tudo. Sem bola educação. O senhor trabalhou nos dois modelos de escola, né? Na escola padrão e na escola técnica. Qual que foi a maior mudança que teve, que o senhor pôde observar no ambiente escolar ou até no jeito de trabalhar de uma escola para outra? O que eu vejo assim de bem diferente é porque, querendo ou não, a escola técnica ela precisa também dar conta e se responsabilizar da formação profissional. E, ao mesmo tempo, a formação básica ela continua junto. Né? Todas as disciplinas que tem na escola regular ou na escola integral, nós temos também na educação profissional. Não existe o mais ou menos importante. Né? Aqui no CEP nós temos estudantes que nós sabemos que querem sair do ensino médio já para o trabalho e seguir sua vida na indústria, no comércio ou como empreendedor. Como nós temos aquele estudante também que quer seguir uma vida acadêmica, que quer ir para a universidade, vai fazer sua graduação, vai fazer um mestrado, um doutorado. Então, a grande diferença que nós temos é que a escola técnica, além da base, né, acadêmica e de conhecimento que vai dar, também a base da educação profissional. Mas eu fui professor aqui no CEP desde que abriu a instituição, né? E sempre o desafio foi, não existe diferença entre base e técnico, é todo mundo junto, porque a técnica também vai dar formação lá para fazer o vestibular, para fazer o Enem. A base também vai dar formação para você arrumar um emprego, para você se colocar no mercado de trabalho, para você montar a sua própria empresa. Então, é um conjunto que a gente tem aí trabalhado também para a gente não dividir em dois, né? Mas que seja uma formação junto da base com a educação profissional. Assim, diretor, e o senhor falou sobre o perfil dos estudantes. O senhor observa que há mais predominante de um perfil em uma escola ou outra? Por exemplo, na base, eu tenho alunos que vão por esses perfis. Por exemplo, desde a educação básica, eu sei, ele tem esse perfil para vir numa escola de ensino regular. E tem um perfil que é mais predominante, né, em escolas técnicas. O senhor observa isso?
O que eu vejo hoje na nossa realidade, tá? Muitas pessoas que escolhem o CEP e vêm até mesmo da região, buscam uma qualidade de ensino e a gente consegue entregar essa qualidade aqui. E também temos um público que vem porque não pode estudar o dia todo. Ou não quer, ou não pode, né? Então são públicos com objetivos diferentes, vamos dizer assim, e que eles chegam aqui e são tratados da mesma forma como? Com o ensino de qualidade, ensinando a responsabilidade, ensinando o que é ser cidadão, ou seja, um conjunto de habilidades e competências que a gente precisa dar para esse estudante, né? Então, acho que o que muda mais no perfil é essa questão, olha, eu vou estudar o dia todo, tenho essa disponibilidade ou não, eu quero estudar meio período, porque pelos nossos resultados, o que a gente já conseguiu demonstrar, né? Que independente se nós somos meio período ou não, nós também temos atividades à tarde para o aluno que quer participar, temos projetos à tarde, e os nossos estudantes conseguem tirar bons resultados, né, nas universidades, na colocação no mercado de trabalho, na formação humana, participação em eventos externos, né? Sim. Bacana a gente ver que esses pensamentos que a gente tem quanto à escola não são só dos alunos. Quando eu estava no 9º ano, 2021, 21, 22, 21 ou 22, por aí. Acho que 22. No 9º ano 22, 2022. 22. Eu tava pensando, olha, se eu for pro Carrão, eu vou estudar o dia inteiro, mas daí tem essas matérias, não tem? Mas se eu for pro CEP, eu já tenho a formação de uma coisa que eu gosto, que são... Eu faço desenvolvimento de sistema, o Cauã também faz. Então, é uma coisa que eu já gostava, tipo, tecnologia, computadores. Eu acho bem bacana. E ali já junta meio que os dois, eu acho que é o melhor caminho para mim seguir. Para as pessoas que estão vendo isso aqui, acredito que não vão ser só da minha idade, talvez mais velhas, mais novas. Para uma pessoa que está nesse ponto da vida, no 9º ano, não sabe se faz um ensino regular ou um ensino técnico, qual a dica que o senhor tem para a pessoa escolher o que fazer? É claro que eu vou puxar a sardinha para o CEP, né? Mas nós temos eu fico muito tranquilo aqui em Açaí, porque o colégio que você escolher, você vai ter uma qualidade de ensino. O Colégio Carrão, junto com a professora Leda e o Ricardo, que são diretores e diretores auxiliares, têm feito um excelente trabalho lá também. Eu, juntamente com a Olívia aqui no CEP, nós também temos feito um bom trabalho focado na formação dos nossos estudantes. Eu acredito que nós, enquanto escola que não tem um ensino integral, o aluno tem mais flexibilidade. Seja para aquele que quer trabalhar, para aquele que quer fazer uma atividade extra, às vezes ele quer fazer alguma aula diferente, específica, né? Então ele vai ter um tempo mais livre. Só que o que a gente tem colocado também, essa quarta, quinta e sexta-feira nós fizemos nosso estudo de planejamento, né? Qual que é a nossa reclamação? O pessoal vem do 9º ano de ensino integral e lá eles fazem tarefa, tudo no decorrer do horário do integral, né? Aqui nós precisamos de tarefa e atividades que façam em casa, né? Tem essa flexibilidade, tem que fazer em casa. Só que o pessoal quer deixar o caderno na escola. Então, nós até tiramos os armários da sala de aula, porque não é para deixar o caderno, não é para deixar material aqui. O material é para levar para casa, para estudar, para fazer suas tarefas, né? Então, eu acho que é uma questão de adaptação. Qualidade de ensino nós conseguimos oferecer, assim também como o Colégio Carrão consegue, vão estar bem assistidos e tem o grande diferencial que você já pode escolher uma área, né? Nós temos estudantes aqui que entraram em um curso porque tinham afinidade, chegaram no final e falaram assim, não, eu não quero seguir essa área, eu vou seguir uma outra, já experimentou, né, nos seus 3 anos do ensino médio. Como nós temos estudantes que entraram e gostaram da área e permanecem na área, depois vai fazer uma graduação na área ou vai atuar no mercado de trabalho na própria área que ele fez o ensino técnico. Muito bacana. Aqui já passou o quê? Uma meia hora, 30 e poucos minutos? Mais ou menos. Vamos nos dirigindo aqui para o final. Então, eu ia falar que a gente sempre faz isso, mas é o primeiro programa, então não dá para falar. A gente sempre vai fazer isso. A gente sempre vai fazer isso. Uma rodadinha de 4 perguntas para o convidado, para ele, né, ter que pensar um pouco. O Cauã faz a primeira, faz a segunda, com a terceira e eu a quarta. A gente finaliza, dá os créditos para o senhor. Se o senhor quiser deixar mais algum recado pessoal depois, a gente finaliza o nosso primeiro programa do .com. Pessoal, .com, .conn, não é .com de site.com. Diretor, agora vem aqui o senhor perguntar
qual que foi, assim, o evento ou coisa que aconteceu mais marcante na vida do senhor? Inclusive, vai ser uma pergunta extra, não estava no roteiro, mas veio assim, bem dúvida. Qual também, dentre a trajetória, um evento que o senhor se arrepende, às vezes, de não ter ido para uma área ou outra, ou o senhor se arrepende de ter feito aquilo? Às vezes o arrependimento nem é tão ruim, tipo, eu me arrependi, mas foi bom porque eu fui para outra área. Entendeu? Então, provoca essas duas perguntas ao senhor. A- o evento que mais marcou a sua vida e o seu maior arrependimento. Olha, eu acho que o mais marcou minha vida não tem como não ser a minha graduação. Lá que abriu a minha mente, que me mostrou o mundo, né? Eu fiz teologia na Unifil e o curso de teologia da Unifil, a proposta dele, né, já era ser um curso reconhecido pelo MEC, então ele seguiu algumas regulamentações específicas do MEC. Ele deu uma amplitude na nossa visão muito grande, principalmente cultural, social, né, essa atuação enquanto ser humano. Então não tem como eu falar que não foi a minha graduação. Falar para você que o que eu me arrependi, no decorrer da minha trajetória, eu experimentei alguns cursos por curiosidade. Por exemplo, eu gosto da área da matemática, da área de exata. Então eu comecei a fazer física na UEM, mas eu não dei conta porque era bem difícil e era online. E a educação à distância ela é excelente, mas se o aluno não conseguir, né, se disciplinar e principalmente focar ali, né, alguns cursos têm mais dificuldade. Só que algo que eu estava pensando esses dias que eu poderia ter terminado foi o curso de engenharia elétrica. Eu fiz 1 ano e meio de engenharia elétrica porque é uma área que eu gosto também. E eu acabei não concluindo por questão profissional, continuei fazendo outras coisas, né? E não continuei fazendo esse curso, então eu me arrependo que poderia, inclusive, estar me auxiliando agora aqui no SEB enquanto diretor, essa disciplina que é de uma área técnica, né, que nós temos aqui. Assim, diretor, saindo um pouco, eu gostaria de perguntar para o senhor um conselho a quem, por exemplo, tem várias pessoas que têm. O senhor falou que começou uma faculdade EAD. Há várias pessoas que têm interesse de cursar um curso nessa modalidade. Mas muito tem medo, sabe, por o ensino não ser bom. Ou muitas vezes por ser prejudicado a sua fala e a sua carreira. O senhor tem algum conselho, algum ponto a se colocar sobre isso? Eu já fiz educação à distância, já me formei, né? Eu tenho formação em pedagogia, tenho pós-graduação. O que eu falo, não existe ensino ruim, depende de quem aprende. A educação à distância é mais forte isso ainda, porque eu estava até conversando com uma reitora de uma instituição particular e ela falou assim, olha, os alunos do EAD estão tirando nota mais alta no ENAD do que o presencial. Porque se você consegue concluir o seu EAD, é porque você teve uma disciplina, você teve uma organização. Então, envolve você desenvolver muito mais habilidade do que quando você está na graduação presencial, porque tem toda uma organização. Organização na sua casa, do seu horário, da sua família, né? Então, mexe mais com essa questão. Agora, a questão de qualidade de ensino vai depender muito de quem faz. Tem pessoas que fazem ensino EAD e consegue uma boa formação. Tem pessoa que não faz e não consegue. Presencial é a mesma coisa. Tem pessoas que fazem o presencial, tem uma boa formação. Tem pessoas que não fazem o presencial e não tem. O que eu vejo de diferente, tá? A experiência da universidade. A experiência da universidade ela é muito enriquecedora também. Isso você vai ter propriamente no ensino presencial. Então, o que eu falo para os nossos estudantes? Sua primeira graduação, opte por fazer o presencial, se você puder. Se você não puder, faça o ensino à distância, mas faça com seriedade, faça com vontade, faça para que as coisas aconteçam. Porque a formação nossa, a qualidade da nossa formação depende muito mais de nós do que dos outros. Entendi. Passando para a segunda pergunta agora. Qual que é a dúvida que o senhor ainda tem? Pode ser sobre a vida, sobre o trabalho. Uma dúvida que você fala, olha, o que será de mim? O que será do mundo, do estudo? Uma dúvida da sua vida, a maior. A minha maior dúvida, de verdade, não é só dúvida, é uma expectativa, né? É quando que a escola vai estar mais próxima da realidade e da vida das pessoas, que eu acho que a gente ainda está muito distante enquanto instituição de ensino. Não estou falando só do CEP, estou falando da educação
de uma forma geral, né? E eu estou muito curioso, essa semana eu assisti 3 lives a respeito da inteligência artificial, que eu acho que tem muito a agregar na educação. Tem um projeto que eu não consegui colocar em prática ainda, mas ele já está desenhado para a gente ter um grupo de inteligência artificial no CEP, para estudo, pensando em solução de problemas do colégio mesmo, envolvendo os estudantes. Mas a minha grande dúvida é como que nós vamos caminhar com tudo isso que está acontecendo, de maneira que a gente se aproxime mais da realidade dos nossos estudantes e da sociedade, que a gente consiga ter um impacto efetivo em tudo isso. Que legal. Vamos partir para a terceira pergunta. Diretor, como o senhor se vê daqui a 20 anos? Olha, daqui 20 anos já vou estar com 61 anos, né? Então eu acredito que eu vou estar perto da minha aposentadoria, no sentido propriamente dito, né? Mas eu não me vejo parado, porque eu gosto do movimento, eu gosto de fazer algo de útil, né? Eu acho que o nosso papel no mundo é muito mais do que apenas viver, né? É a gente ajudar as pessoas a viverem melhor também. E quando a gente faz parte da educação, eu não vejo que a gente se aposenta e some, né? Vamos viver num sítio, numa chácara, num lugar. Não, eu me vejo daqui 20 anos como alguém que consiga ajudar as pessoas ainda e possa fazer diferença, independente do que eu esteja fazendo. Eu estou falando de aposentadoria, mas provavelmente ainda não, tá? Vou ficar mais ainda vai estar por muito aqui. cedo. Inclusive, isso é uma mensagem muito forte, né? Nosso papel no mundo é mais do que viver. Realmente, sim, muito bacana. Agora, eu sinto muito ter que dar essa notícia, mas acho que todos nós aqui vamos morrer um dia. Não sei se talvez seja surpresa para o senhor, mas isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Esse programa vai ficar gravado, né? Então acredito que daqui a 100 anos vai ter alguém assistindo e nenhum de nós vai estar aqui. Qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para essa pessoa? Tipo, uma mensagem, um epitáfio da sua vida, uma mensagem final, uma frase, alguma coisa. Olha, inclusive a morte é um tema que a filosofia trata, né? Como encaramos a morte, né? Eu ouvi uma vez alguém falando, um advogado, não lembro agora o nome dele, mas ele é dono de um grande escritório da América Latina, e ele era de uma cidade aqui por perto, não sei se Guaraci, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome dele, mas o que ele me falou não, né? O que ele falou no podcast dele, que eu escuto bastante também podcast, me impactou bastante, que não importa onde você está, o que você está fazendo, mas o que importa é como você termina. Isso fez eu pensar muito sobre a trajetória de vida que a gente escolhe, né? Porque às vezes a gente está fazendo algo certo hoje, amanhã pode fazer algo errado, mas como que a nossa vida termina? Se a gente tem um final, vamos dizer assim, né? Não vou nem falar de sucesso, mas eu falo assim, de significado de vida, então a vida valeu a pena. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Lá no final, né? Quando a gente, antes da nossa morte, né? Quando a gente pensar, se a gente tiver esse tempo, pensar. E eu acho que tem que ter um joinha ali, olha, valeu a pena, né? Valeu a pena tudo que eu vivi, tudo que eu fiz. Então vale muito mais como você termina do que propriamente onde você está hoje. Muito bom, muito bom. E assim a gente chega ao final do nosso primeiro programa do Ponto Com. Cauã tem alguma mensagem pessoal para... Além de, claro, que assistir os próximos e esse aqui quando ele for lançado. Pessoal, eu só tenho a agradecer. E a mensagem que eu tenho é esperança. Pessoal, nós estamos começando esse podcast. Nós não sabemos como ele vai começar, mas nós temos um objetivo. Quer dizer, nós estamos começando. Isso é um fato. Nós não sabemos como ele vai terminar. É verdade. Mas nós temos o objetivo de terminar com um significado. Muito bom. Como o nosso professor, inclusive, professor de filosofia. Um filósofo falou. Entre nós. Então, nós temos esperança que esses podcasts aqui não vão ser só algo de entretenimento, mas vai agregar na vida de alguém. Muito bom. Esse é um dos grandes objetivos nossos, trazermos grandes nomes aqui, não somente para entretenimento, mas para agregar. Bom. E nós tenhamos essa esperança. E todos tenham uma esperança de terminar a vida com significado.
Bom, falou e até deixou sem palavras agora. Eu vou falar o quê pra terminar desse jeito? Deixou uma mensagem bacana. Devia ter falado primeiro. Tá? Mas tá bom. Esse foi o primeiro de muitos. Como o Cauã já apresentou, meu nome é Felipe Magnolo. Eu sou o Cauã Daniel. Aislan Correia. Esse foi o nosso primeiro podcast de muitos. Continuem acompanhando. A gente vai lançar... Vai sair no YouTube? No YouTube e no Spotify. Muito bom, exatamente. No Instagram... Não vai fazer o Instagram ainda? Vamos ver. Vamos ver. Não é promessa ainda, mas provavelmente sim. Então, muito obrigado pela participação. Agora, se o Aislan quiser dar o último recado, falar suas redes sociais, alguma coisa, naquela câmera de lá. Bom, eu quero... Não tem como não parabenizar vocês, né, por essa iniciativa. Uma coisa que eu não comentei, mas me veio à mente agora vendo vocês, é que normalmente a gente critica a nova geração, né? Eu não critico, tá? Porque eu acho que toda geração que vem, ela tem um perfil específico e é uma geração melhor. Eu vejo a minha geração melhor do que a geração dos meus pais, vejo a geração de vocês melhor do que a minha, dos meus filhos e assim por diante. Então, parabenizar vocês, sigam nesse foco aí. É um momento de voz, né, para os convidados e para vocês também. E que precisar, eu estou à disposição, o CEP também. Queremos aí somar com vocês. Muito bom. O senhor quer passar as suas redes sociais, o pessoal seguir o senhor, alguma coisa? E no Instagram, o Instagram que eu movimento um pouco mais, não tem TikTok, tá? Sou um pouco velho ainda, mas eu vou me rejuvenescer. É @profaislan. Muito bem. Esse foi o nosso primeiro podcast. Muito obrigado pela atenção. É isso aí, né? Pessoal, inclusive, antes, nós queremos apresentar, aproveitando o nosso primeiro podcast, verdade, quase o nosso técnico. O que fica ali é por trás de todas as câmeras, mas que faz isso funcionar. Deixa na câmera aberta, Deixa na câmera aberta, vem, Isso. Vem cá. Vamos lá. Esse aqui é o Nicolas, pessoal, nosso técnico de técnico audiovisual. Isso mesmo. Quer falar alguma coisa no microfone? Não? Certeza? Ele é O técnico. Nicolas quer continuar ali no anonimato. Ele é técnico. É isso aí. Obrigado pela atenção, pessoal. Primeiro de muitos. Vamos continuar. Tchau. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.